Fala, gente, bom dia, tudo bom? Bom domingo pra todo mundo. Bom, vamos lá, eu vou já adiantar que esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, tá? Eu quero detalhar os diversos exemplos que eu vou passar aqui pra vocês. E basicamente ao final do vídeo eu quero dar um exemplo prático de como, por exemplo, a gente consegue utilizar pontos da Latam para emitir voos com a Delta, ou seja, voos operados efetivamente por uma empresa diferente do programa no qual a gente está utilizando para fazer essa emissão, tá bom? Basicamente, nesse exemplo claro que eu dei aí da Delta e da Latam, isso é possível em razão de um acordo bilateral entre essas duas empresas, tá bom? Porque assim, em que pese a Latam ter feito parte da One World que até 2020, se não me engano, ela já não faz parte mais. Então, é por conta de um acordo bilateral que a gente consegue utilizar milhas da Latam para realizar voos na Delta e vice-versa, tá bom? Então vamos lá, basicamente, para a gente comentar efetivamente desse exemplo, importante primeiro a gente conceituar os diversos tipos de precificação que as empresas e os programas de fidelidade utilizam, tá bom? Então, grosso modo, a gente tem, sei lá, 3 ou 4 tipos. A gente tem, por exemplo, empresas, programas de fidelidade que fazem uso da chamada precificação dinâmica, tá? Tabela dinâmica, que basicamente é como se a gente fosse acessar o Google Flights, pesquisar um voo entre São Paulo a Joinville, por exemplo, filtrar pela Latam, a gente vai ver que o preço vai variar. E a mesma coisa acontece se a gente for lá na própria Latam e pesquisar com milhas ou então em dinheiro, voos em diversas datas. Ou seja, a depender da demanda, a depender da antecedência com a qual a gente está fazendo essa pesquisa, enfim, da disponibilidade de assentos, é natural que esse preço dessa passagem vai mudar. Então, via de regra, a Delta usa uma precificação dinâmica, tá bom? Essencialmente dinâmica. Existem as empresas que fazem utilização de uma forma mista, digamos assim, que é o caso da Latam. A Latam, por exemplo, para voos puros. O que é um voo puro? É um voo efetivamente operado pela própria Latam, tá? Nesse caso, na Latam, a precificação é dinâmica para voos próprios, tá? E também, claro, existem algumas empresas parceiras que também seguem essa precificação dinâmica no próprio site da empresa, tá? Agora, por exemplo, existe um conceito da tabela fixa. Claro, como o próprio nome diz, a precificação fixa, ela nunca vai mudar, né? Ela vai estar atrelada a uma determinada região, tá? Eu vou pausar o vídeo rapidamente para vocês e vou mostrar aqui, basicamente, como funciona a tabela fixa da Latam. Só um minutinho, vamos lá. Bom, então vamos lá. Eu tô aqui no site do Latam Pass e vou mostrar, pelo menos na teoria, e daqui a pouco vocês vão entender porque eu tô falando na teoria,